Olá, meu nome é Leonardo, eu sou professor e hoje eu vou falar um pouco sobre a medida provisória 936, publicada ontem em Diário Oficial, que é a medida provisória que versa sobre a concessão de auxílio, ajuda financeira, né? Isso do ponto de vista teórico, financeira aos trabalhadores e aos empregadores, né? Aos empresários. Eu falo do ponto de vista teórico porque, basicamente, essa medida provisória remonta, faz ressurgir, né, ressuscitar o artigo 18 que havia sido suprimido da antiga medida provisória sobre a suspensão de contrato de trabalho. Então, é importante a gente entender um pouco a antiga medida provisória, publicada na semana passada, para que nós consigamos entender de uma forma mais interessante, mais aprofundada, a medida provisória 936, publicada no Diário Oficial ontem. A medida provisória da semana passada, ela tinha alguns elementos que, de certa forma, foram aprofundados nessa medida provisória. O primeiro elemento é que a medida provisória da semana passada se assemelhava muito mais a uma reforma trabalhista do que propriamente a uma medida de socorro e que induzia, né, os trabalhadores e os empresários a estabelecer o isolamento social. Não. Era uma medida provisória que tinha como principal pressuposto o acordo individual entre empregador e empregado. Então, ficava a critério sempre do empregador, né, sempre do empresário, estabelecer se o trabalho seria remoto, home office, ou, enfim, né, ou não teria trabalho, né, do que propriamente existisse, do que propriamente um artigo que impunha, né, ao empregador a necessidade de estabelecer isolamento social. Então era é uma medida provisória, porque não foi revogada, só foi revogado somente o artigo 18. É uma medida provisória que estabelece em seu artigo 2º o acordo individual independentemente do acordo coletivo. E estabelece também em suas disposições transitórias, suas disposições finais, a limitação do trabalho dos agentes de fiscalização do Ministério da Economia ou do Ministério do Trabalho também, para autuar o empresário nesse momento de pandemia. Ou seja, você estabeleceu o acordo individual, que é uma premissa da reforma trabalhista de 2017, como um imperativo universal a todas as relações de trabalho, independentemente do tamanho do capital. Ou seja, independentemente se é um pequeno empresário ou se é um grande empresário, se é o João, dono de uma padaria, ou se é o Lema, dono da Ambev, né? Isso não interessa na medida provisória, né? O segundo elemento da medida provisória, que é importante a gente aqui discorrer, que é o que é ressuscitado na medida provisória de ontem, é a suspensão do contrato de trabalho. Na medida provisória publicada semana passada, a suspensão do contrato de trabalho se dava a critério do empregador, sem qualquer auxílio obrigatório. Até existia um auxílio, mas era um auxílio voluntário, que também está nessa medida provisória publicada ontem, e que caberia, né, ao trabalhador, para manter o seu vínculo empregatício, fazer um trabalho, um curso à distância, não é só um absurdo, né? É um crime, porque até impede o trabalhador de ser demitido para que ele consiga ter acesso ao auxílio-desemprego, né? Ao seguro-desemprego, né? Ao FGTS, enfim, impede tudo, né? Então o sujeito fica preso na relação trabalhista, a critério do empregador, e ele, ao ficar preso sem salário, né, não tem acesso aos direitos sociais de quando ele está, aos direitos sociais assegurados àqueles que estão desempregados. Nem isso ele teria acesso. Obviamente que esse dispositivo foi bastante criticado por organizações sociais, sindicatos, centrais sindicais, partidos da oposição e até mesmo membros, pessoas ali de outros espectros políticos, do centro principalmente, né, do dito centro, né, lógico que é uma coisa muito complicada, conceitual o que significa isso no Brasil, mas enfim.
E no dia seguinte o Bolsonaro revogou o artigo 18, apenas o artigo 18, e o artigo 2º, que era o principal artigo, que é o artigo que impõe essa negociação livre entre empregador e empregado, né? Lembrando que não existe liberdade de negociação na relação capital e trabalho, porque existe um mercado industrial de reserva de mão de obra que impede que o trabalhador faça qualquer negociação, e mesmo que não existisse esse mercado industrial de reserva de mão de obra, ou ele fosse muito menor do que é hoje no Brasil, a capacidade de negociação do trabalho em relação ao capital, né? As possibilidades são muito diminutas, são muito pequenas, e é por isso que foi inventado um negócio sindicato e outro negócio chamado greve, né? Porque são os dois instrumentos históricos que garantiram, né, aos trabalhadores todos os direitos que nós temos hoje, que estão sendo atacados pelas políticas neoliberais, como férias, 13º, salário e jornada de trabalho. Então, se você tem tudo isso, você deve à atuação desses sindicatos, né, a atuação dos sindicatos, principalmente, né? Bom, esses são os elementos da antiga medida provisória, da medida provisória que ainda está em vigor, né? Eu falo antiga porque é da semana passada, mas que foram aprofundados agora com a medida provisória publicada ontem, a medida provisória 936, né? Publicada à noite. Essa medida provisória, eu li hoje, né, e é uma medida provisória impressionante porque ela segue a mesma premissa da medida provisória da semana passada. Ela não obriga, né, ela não estabelece uma relação entre pagamentos de auxílios, né, que é o dado novo, né, com a necessidade de estabelecer isolamento social para serviços não essenciais, né? E como ela não estabelece isso, fica muito patente, fica muito claro que é muito mais uma medida de socorro às empresas do que propriamente uma medida de transferência de renda aos trabalhadores. Até porque essa transferência de renda, caso exista, ela será feita por meio da redução do salário. Mas nem é isso, a meu ver, não é isso que vai se dar com a implantação dessa medida provisória, com a execução dessa medida provisória, né? O que vai se dar mesmo é a suspensão do contrato de trabalho, que é o que foi ressuscitado agora com essa medida provisória. Ela havia sido retirada da medida provisória da semana passada e agora ela foi ressuscitada e foi delineada, escrita com requintes de crueldade. Então vamos ler alguns trechos aqui que eu destaquei, para que nós entendamos como que vai se dar a aplicação dessa medida provisória. Bom, como que vai ser aplicado como serão aplicados os dispositivos da medida provisória 936? Então eu vou ler aqui algumas partes, alguns trechos, alguns artigos, e vou comentar e tentar analisar como que provavelmente se dará a aplicação dessa medida provisória. Esse é um exercício importante porque isso é um exercício científico e político de tentar estabelecer as possíveis variáveis no cenário que nós vivemos, né? Então é importante que todos façam esse exercício, obviamente seguindo parâmetros científicos. Então, no artigo 5º, ele cria o que ele chama de benefício emergencial, a medida provisória cria o que chama de benefício emergencial de prevenção do emprego e da renda. E ela vai se dar nos seguintes termos, né? No inciso 1 do artigo 5º, pela redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e pela suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, a suspensão que havia sido revogada retorna, né, na medida provisória publicada ontem. Então o Bolsonaro deu um passo para trás para dar 2 passos à frente, né? Então esse benefício, ele na verdade ele está reeditando os critérios estabelecidos ali na medida provisória da semana passada, porque o central, né, os dois aspectos centrais da medida provisória da semana passada era o acordo individual, né,
independentemente ou a despeito do sindicato ou dos acordos coletivos, e a suspensão do contrato de trabalho. Esses dois dispositivos eles estão colocados na medida provisória publicada ontem. Então, como é que vai funcionar? O empregador ele vai ter que avisar o Ministério da Economia no período máximo de 10 dias a partir da celebração do contrato, do acordo individual entre empregado e empregador, né? Portanto, o canal de comunicação é um canal que tem o monopólio do empregador, sempre, né? Então, veja, né? O empregador, se ele não prestar informação, ele fica responsável por pagar integralmente o salário até que a informação devida seja prestada. O valor, esse é um primeiro aspecto, né? Então, o primeiro aspecto é o benefício, ele é um benefício cujo monopólio das informações são do empregador, né? É do empregador, né? E que é estabelecido por meio de um acordo, né? Esse acordo ele vai estar ali regulamentado no artigo 7º dessa MP, né? Então, o valor do benefício, ele terá como base de cálculo mensal o seguro-desemprego que o empregado teria direito, né? Que o trabalhador teria direito, né? Em quais hipóteses? Na hipótese da redução da jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo percentual da redução. Na hipótese da suspensão temporária do contrato de trabalho, eu acho que esse que eu vou centrar aqui na análise, terá valor mensal equivalente a 100% do contrato, 100% do valor do seguro-desemprego, a que o empregado terá direito, ou a 70% a que o empregado teria direito, né? Então, ou 100%, conforme previsto no caput 8º do artigo 8º, ou 70% conforme o parágrafo 5º do artigo 8º, né? Esse benefício, né, esse que é o benefício da suspensão do contrato de trabalho e da redução do salário com redução proporcional redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário, ele é estabelecido por meio do acordo individual, disposto no artigo 7º, como eu falei. Diz assim o artigo 7º: durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá acordar, portanto é um acordo individual, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados até 90 dias, observados os seguintes requisitos, né? Preservação do valor do salário hora, do trabalho, etc, etc, etc. A redução da jornada de trabalho e do salário será exclusivamente nos seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%, né? E aí o governo vai complementar com o percentual da redução baseado no cálculo do seguro-desemprego, né? Da suspensão da temporária do contrato de trabalho, por que eu estou centrando mais na suspensão? Porque provavelmente a redução não vai vigorar, né? O que vai vigorar é a suspensão do contrato de trabalho. Analisando aqui a medida provisória, é o que compensa, é o que qualquer empregador, qualquer empresário faria, né? Do ponto de vista ali da organização ali da empresa e da manutenção da taxa de lucro, etc, etc, principalmente as grandes empresas. Então, olha só o que diz: da suspensão temporária do contrato de trabalho, artigo 8º. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias. A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregador com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos. Então, veja, a pessoa que tem o salário suspenso, né, ela, em tese, deixa de ter os direitos relativos ao seu status de desempregado.
como por exemplo o acesso ao FGTS, né? Esse trabalhador, ele, mesmo com o contrato suspenso, ele fica autorizado a recolher para o regime de previdência social na qualidade de segurado facultativo, o que é uma excrescência, chega até a ser uma crueldade, porque que tipo de trabalhador que vai ter o seu salário reduzido ou que vai ter o seu contrato suspenso com alguma renda, né, vai ao INSS ou vai comprar o boleto numa papelaria e ficar pagando nesses meses algo em torno de 50 a 60 reais por mês, né? Não vai acontecer, né? Esse item da suspensão do contrato de trabalho, ele independe do tamanho da empresa, que é um outro critério ali estabelecido na medida provisória. Na medida provisória de semana passada, não interessava o tamanho da empresa. Aqui, também continua não interessando o tamanho da empresa. Então, olha só como é colocado no parágrafo 5º desse artigo, né, do artigo 8º, perdão. A empresa que tiver auferido no ano calendário 2019 receita bruta superior a 4.800.000, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário do empregado, durante o período de suspensão temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no caput no artigo 9. Então, veja, a suspensão do contrato de trabalho, ele vale para toda e qualquer empresa. Qual é a diferença? Aquelas empresas que tiveram receita bruta acima de 4.800.000, elas ficam obrigadas a pagar apenas 30% do salário do trabalhador. Então, compensa para a empresa fazer isso, mesmo que ela não precise fazer isso, compensa, né? Então, na verdade, você está induzindo entre redução do contrato, da jornada de trabalho, do salário, e suspensão do contrato, do ponto de vista da finança das empresas, né, da contabilidade, entre as duas propostas, a proposta da suspensão de contrato de trabalho é uma proposta muito mais interessante. Então, eu entendo que há aqui uma indução para que as empresas suspendam o contrato de trabalho. Então, na verdade, é uma lei que fala da redução, e talvez a mídia esteja falando mais da redução da jornada de trabalho e do salário, o que é por si grave, né? Mas o que há de mais grave aqui é o ressurgimento da suspensão do contrato de trabalho. E isso vale para toda e qualquer empresa, com a única diferença que as grandes empresas, né, ou empresas acima de 4.800.000, terão que pagar 30% do salário do empregado, o que compensa, né? Ter uma redução de 70% sobre a folha salarial, é lógico que compensa, né? Então, depois na seção 5, né, eles tratam aqui das disposições comuns às medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Então, o que diz lá o artigo 9? E aí, vamos entender um pouco o que significa esse valor, né? O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda poderá ser acumulado com um pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal. Então, veja, poderá ser acumulada com uma ajuda de compensatória mensal, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, o sujeito que reduzir o salário, né, ele pode colocar no lugar uma ajuda, não necessariamente o mesmo valor, né? E da suspensão temporária do contrato também. Ele pode, então o sujeito vai lá e coloca uma ajuda de R$100, né? Aqui hipoteticamente. Essa ajuda, né, ela não terá natureza indenizatória, ela terá natureza indenizatória, portanto, não, em hipótese nenhuma, será entendida no futuro como salário, né? E isso é um elemento importante. Por quê? Porque ela não vai integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos sobre a folha de trabalho. Ou seja, então você tem uma isenção de imposto. Mas que tipo de imposto? Aquele imposto relativo aos direitos do trabalhador. Não é um imposto sobre a circulação da mercadoria, por exemplo, né?
É o imposto relativo aos direitos diretos do trabalhador, né? Ela não integrará a base de cálculo para o FGTS, então, portanto, não será descontado o FGTS e o empregador não terá a obrigatoriedade de fazer a contribuição ao FGTS, portanto, as contribuições patronais também, né? E ela será excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Ou seja, ela não contará também para o imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então virou um ato voluntário, né? Uma grande indução, né, para que se suspenda os contratos de trabalho, né, ou até mesmo para que se reduza, e que se coloque no lugar uma ajuda de custo que tem natureza indenizatória, que não será contabilizado para efeitos de tributos no imposto de renda da pessoa da empresa, que não será contabilizado para a Previdência Social do trabalhador, que não será contabilizado para o Fundo de Garantia do Trabalhador, né? Então, a bem da verdade, o que nós temos aqui é uma reforma trabalhista, né? Nós estamos assistindo aqui a pandemia, né? Ela está sendo utilizada como meio de aprofundamento dos mecanismos de exploração do capital sobre o trabalho, né? As políticas que deveriam ser estabelecidas são políticas muito simples. São políticas de transferência de renda, pura e simples, né? Como muitos outros países estão fazendo. São políticas de transferência de renda, tanto para pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas, quanto para os trabalhadores. E aqui há uma interferência gigantesca na relação entre capital e trabalho, na medida que impõe uma negociação individual entre capital e trabalho, uma negociação que não existe, só existe na lenda liberal, né? Na fantasia de liberais da escola de Chicago. Então impõe um dispositivo de negociação livre entre capital e trabalho, né? Em detrimento dos sindicatos e dos acordos coletivos, e impõe dispositivos que induzem não só a redução da jornada de trabalho e do salário, mas induzem de uma forma muito mais significativa em relação do que a primeira alternativa, a suspensão do contrato de trabalho e a instituição de uma ajuda de custo voluntária do empresário para com o trabalhador. O nome disso é reforma trabalhista, não é uma política de transferência de renda para os trabalhadores. Então nós estamos aqui, essa medida provisória, a medida provisória 936, tem o mesmo perfil da medida provisória publicada semana passada, ressuscita a suspensão dos contratos de trabalho e impõe não só um ordenamento jurídico que desorganiza a relação entre capital e trabalho, mas impõe um ordenamento jurídico que potencializa os processos e os mecanismos de exploração do capital sobre o trabalho, utilizando-se da pandemia do coronavírus, desse grave momento, dessa situação pela qual nós passamos. Então, essa medida provisória é uma medida provisória contrária aos interesses dos trabalhadores.